Boa tarde, meus amigos queridos do Grupo Espírita Jerônimo Ribeiro, de Cachoeiro do Itapemirim. Quanta saudade de vocês, quanta saudade dessa casa abençoada. Agradeço o convite para refletir sobre o Evangelho, que é sempre um grande convite para mim. E ficou marcado para a gente comentar hoje Lucas 23, 35 a 43. E diz assim, trata da crucificação. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele está epígrafe: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É um momento mais difícil da nossa história de humanidade. Esse é o momento crucial, literalmente crucial, da nossa existência como seres humanos. Então, o que fica da primeira lição que eu vejo aí, diante da resiliência de Jesus, é a lição para a nossa vida de que, nesse episódio que culmina com a ressurreição de Jesus, fica-nos essa lição sublime de que, para haver ressurreição luminosa, é preciso haver resiliência nas provas de cada hora aqui na Terra. Então, essa é a primeira lição que me salta aos olhos. É a resiliência com a nossa união a Deus, que aí fica bem mais fácil ser resiliente. O povo estava ali. É o primeiro versículo que me foi dado comentar. O povo estava ali e tudo observava. O povo está sempre observando, vendo o que está acontecendo. Um fato acontece, há logo um burburinho, o povo se reúne para observar o que é que está acontecendo naquele momento, naquele lugar. O povo quer sempre uma novidade, está sempre em busca de uma novidade. Mas o povo é massa. A massa é sempre acéfala. A massa não pensa. A massa vai atrás do primeiro grito de incitação a qualquer comportamento, a qualquer atitude. A massa, se gritar fogo, todo mundo sai pisoteando uns nos outros. Se gritar lincha, vão linchar sem saber se é inocente ou culpado. Quantos linchamentos morais e até mesmo físicos nós já temos visto nos jornais aqui na Terra, porque o povo é assim. O povo quer uma voz de comando. E as vozes de comando aqui na Terra são sempre
vozes de baixo comando, de comando do imediatismo, da injustiça, da vingança, da ira. Então o povo, as autoridades zombavam de Jesus. Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Sempre exigiram mais de Jesus. É a terra em que nós vivemos. Quando a gente chega até aqui, vão nos desmoralizar porque queriam que a gente chegasse aqui, e assim sucessivamente. Se a gente faz o bem a um, a gente tem que fazer o bem sempre, não pode cair, não pode errar, porque está todo mundo de olho na nossa vida, nas nossas pequenas estruturas emocionais ainda. Então, as autoridades zombavam, exigiam demonstrações. Já haviam exigido dele o sinal de Jonas anteriormente, e ele dá aquela lição bonita, porque a história de Jonas é uma parábola. E Jesus fala dos ninivitas que Jonas conquistou, converteu. E esse é o sinal. O sinal não são as grandiosidades dos céus, sinais luminosos, né? Jesus havia feito sinais maravilhosos e eles queriam mais sinais e zombavam. Então, a lição daí é a responsabilidade de quem exerce uma função de comando, qualquer que seja. Quem está à frente, um síndico, um diretor de obras, né? Seja das funções menores, mas quem está no comando tem que ser alguém que evoque respeito por ele, porque ele, né, teve um momento no nascimento de Jesus, quando Herodes se viu enganado pelos magos e que ele se irritou, e com ele toda a Judéia, ou seja, enfureceu-se grandemente Herodes, diz o texto. E com ele toda a Judéia, porque a sua fúria foi para matar criancinhas. E os pais e as mães desesperados enfureceram-se, tanto quanto Herodes, com aquela dor, com aquela injustiça contra seus filhotinhos. Então, quem está no comando dita também o tom emocional do seu povo, dos seus comandados a cada hora. Então, pensarmos bem antes de aceitar qualquer posto de comando. Aí nós vamos ver o povo, as autoridades, os soldados e os dois ladrões. São as personagens desses versículos que nos foram dados a comentar. O povo é aquele que faz o desenho da nação. A nação é a soma desse povo, os hábitos desse povo, a cultura desse povo, a história desse povo. É a nação, é o que forma a nação. Então o povo tem a sua força. As autoridades civis, religiosas, militares, todos que exercem alguma autoridade hoje, diferentemente, né? É executivo, legislativo e judiciário. Então, essas criaturas, se são criaturas desequilibradas, levam ao povo o desequilíbrio. Os soldados, eles têm a função de defesa daquela nação, de defender aquele povo, mas são comandados pelos poderes, e é por isso
que o povo repete o que o poder diz, que os soldados repetem o mesmo desrespeito do poder a Jesus, e os ladrões. Um dos ladrões desafia Jesus da mesma maneira que os poderosos desafiaram. Então, essas categorias nos representam. Nós podemos estar indignados hoje com cada uma delas, mas elas nos representam. Em muitos momentos nós passamos por essas funções todas e exercitamos muito mal a nossa liderança nessas épocas, né? Então, Pilatos foi o autor da ironia maior, que foi colocar lá em cima Jesus Cristo, Rei dos Judeus, o que ali configurava uma traição, né? Ele se dizer rei era uma traição ao seu povo, à religião, à cultura, se dizer rei dos judeus. Quer dizer, ele nem se disse isso, mas porque ele se autoproclamava o Messias, eles entenderam que ele seria o rei que eles esperavam. Esse rei existia na expectativa pequena, infeliz da terra, dos homens do mundo, porque esse reinado, ele disse, meu reino não é desse mundo. E esses desafios, de quanto mais Jesus se doava, mais se exigia de suas doações. Pilatos faz essa ironia. E depois a gente vai ver a cena do alto do Calvário. Jesus entre dois ladrões. É tão interessante porque os soldados não têm nome, o povo não tem nome, os religiosos não têm nome aqui na citação. Agora, quem tem nome? Pilatos, né? Caifás, que o entregou, o julgamento religioso, e Pilatos, que foi o julgamento final. Então, esses têm nome. Pilatos, a gente sabe bem quem foi. E agora os ladrões, Gestas e Dimas. Esses tiveram rosto e tiveram nome. Nomes, né? São dois. Então, a gente observa aqui que no versículo 40, Lucas abrevia esse momento quando o Gestas grita, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A posição debochada, egoística das autoridades, dos soldados. Mas nessa hora, Gestas buscava a libertação da cruz. Ele queria ser salvo por Jesus. Não tem poder, então salva a gente, né? Mas Dimas tem um outro olhar. E Dimas não procura a salvação da cruz, procura a salvação sua espiritual, procura a salvação eterna e não a salvação de um momento aqui na terra. Isso também nos traz uma reflexão que nós procuramos, como nós estamos, como Gestas, querendo nos livrar dos sofrimentos daqui da terra, ou estamos como Dimas, abençoando aquele momento da dor, que é o único momento em que a gente fita a Jesus. É o único momento em que a gente começa a recorrer a Jesus. Para isso, nessa pandemia,
nós estamos os templos vazios e os lares em oração pelo Brasil inteiro nessa hora. Muitos e muitos lares param às 6 da tarde, voltando àqueles velhos hábitos da minha infância e da minha juventude, quando se orava na hora da Ave Maria. Então, o volver os olhos para Jesus, que Dimas faz nessa hora, é justamente volver os olhos para o seu próprio espírito e buscar a sua salvação eterna, porque nós não salvamos ninguém, na verdade. Cada um é que se salva. A gente pode dar caminho, ditar muitas, com nossa experiência, falar dos caminhos melhores, mas menos tenebrosos, mas a pessoa vai andar por aquele caminho que ela mesma traçou para ela. Então, esse diálogo, esse debate de Dimas com Gestas é muito interessante. Primeiro ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós estamos no mesmo padrão, no mesmo nível de sofrimento. E, naturalmente, Dimas sentiu a diferença de Jesus exatamente no momento em que Jesus ora a Deus e pede: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No momento dessa prece, Dimas notou a diferença. Meu Deus, ele era capaz de perdoar na hora da agonia aqueles que causavam esse sofrimento, essa agonia. E foi uma agonia, porque bem antes Jesus dissera aos discípulos: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E nem esse direito de ter um amigo velando junto com ele na hora de angústia Jesus teve. Então, isso porque ele fala em Deus, porque Deus era uma presença forte entre eles. O judaísmo, a religião, era uma religião nacional e, sobretudo, o primeiro mandamento era Deus, amai a Deus, né? E esse mandamento era cultuado por todos eles. Daí, Dimas fazer essa advertência a Gestas, porque todo judeu conhecia os mandamentos de Moisés. Dimas querendo se salvar dos pecados e Gestas querendo se livrar da cruz. Então, entre os que se desnorteiam aqui na Terra, nós formamos esses grupos. Os grupos que querem salvar os outros, mas não se salvam a si mesmos, pregam muito bem para os outros, mas não seguem a sua própria pregação. E nessa hora, eu acho essa hora linda. Eu até escrevi aqui nesse livro sobre Dimas, e é desse livro o texto que eu mais gosto. São assim ainda os homens, somente voltam seus olhares para o Cristo quando estão prisioneiros da própria cruz. Só então conseguem, como Dimas, parar para refletir sobre si mesmos e seus tortuosos caminhos. Então, nesse momento, Dimas não pode mais calar e ele entra em defesa de Jesus. Não é estranho? Ou não é? Que a única voz que se ergue no Calvário para a defesa de Jesus seja a voz de um ladrão que assaltava nas estradas, um maldito ser por todo mundo, e é a voz dele que se ergue para defender Jesus. Não foram as vozes dos religiosos. Onde andamos nós, os religiosos? Porque ainda há necessidade da defesa de Jesus
numa terra tomada de materialismo, de crenças efêmeras, de valores conspurcados pelo egoísmo de cada hora. Então, nesse momento, esse é um momento de grandes lições para nós. Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acha primeiro que eles mereceram castigo pelos atos deles, mas Jesus, nenhum mal fez. Então, olhando aquele homem sereno, o olhar de piedade para aqueles que o castigavam, Dimas acorda pelo exemplo de Jesus. E esse é o nosso dever na terra, na defesa de Jesus, que muitos homens ainda colocam na cruz todo dia. Nosso dever na terra é exemplificar. É a maior caridade, segundo Emmanuel. A maior caridade que nós fazemos na terra é a caridade do exemplo, dentro do lar, fora dele, na vida, no trabalho, nas nossas agremiações espirituais. E Jesus respondeu quando ele pede para entrar no seu reino. Jesus responde que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Interessante observar. Dimas fala em reino e Jesus fala em paraíso. Paraíso, na nossa imaginação, desde lá o paraíso perdido de Adão e Eva, que foi construindo no nosso inconsciente coletivo, nós temos a imagem de paraíso de um jardim bonito, assim, florido. A minha casa é um paraíso. Então, essa imagem de paraíso é o convite ao trabalho, à luta, que para que as plantas estejam assim, revitalizadas, florindo, bonitas, a gente tem que ter trabalho com elas. Hoje mesmo eu dizia à minha amiga Viviane, que está aqui com meu querido Djalma, que veio fazer esse favor de fazer o vídeo para vocês. Eu estava dizendo a ela que hoje mesmo eu joguei remédio nas samambaias, nas flores. Paraíso é lugar de trabalho. E ele queria o reino, mas Jesus mostra o caminho do reino. Que lição bonita! O caminho do reino é o trabalho de cada minuto, de cada hora. O caminho do reino se faz caminhando com paciência, com esperança, com tolerância, com alegria, sobretudo com muita alegria. É esse momento em que Jesus se internece na hora da sua dor, na hora em que vê um ladrão, até o último momento. Jesus trabalhou silenciosamente. Ele não abdicou do seu trabalho em nenhum momento de sua vida. Crucificado no alto de uma cruz, ele prega com o seu silêncio e com a sua prece. Então, nesse momento, crescem as diferenças entre os dois malfeitores. A cruz era a mesma, mas o seu efeito era tão diverso. Presos a ela, cada um manifesta um desejo e reage a seu modo. O outro queria livrar-se da cruz e Dimas queria libertar-se do pecado. Com qual dos dois temos nos identificado? Melhor seria para nós se nos ajustássemos à nossa cruz inevitável e a carregássemos com amor pelos benefícios que, com certeza, ela nos trará ao espírito. Assim, ela nos seria menos pesada.
Então, a conversão de Dimas acontece no ápice da sua dor. É o que nós estamos vivendo nessa hora. É o de que nós mais precisamos nessa hora. É fitar Jesus. É buscar Jesus ao nosso lado para entender o que Ele quer de nós. Qual é o pensamento dele a nosso respeito? Se eu sou digna nessa hora, com todos os meus desvios de até então, elevar a minha voz para fazer a sua defesa aqui na terra, todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa vida, com os nossos exemplos. Essa lição sempre me emocionou muito, porque eu me sinto aí entre essa multidão escarnecedora, infeliz, e nós todos passamos por esses enganos dolorosos de irmos atrás dos poderosos da terra e esquecermos que há pessoas poderosíssimas na simplicidade, na pobreza. Há almas grandiosas em volta de nós, ocultas, escondidas. Certa vez, o espírito Garcês, materializado, todo iluminado, aqui na casa de Peixotinho, pediu que as pessoas pensassem em 3 grandes espíritos dos maiores reencarnados na Terra. E as pessoas lembraram de Chico, cada um foi dizendo um. E entre esses 3 espíritos estava Virgílio de Paula, um senhor lá das matas do Imbé, que tinha uma escolinha de evangelho, era espírita, foi um dos fundadores da Escola Jesus Cristo, foi através de quem Clóvis Tavares foi convertido à doutrina espírita. E ele era uma criatura, era músico, ensinava música, formou uma orquestra lá com os trabalhadores rurais, né? E amparava as criancinhas. Era um dos espíritos mais evoluídos aqui na Terra, estava lá nas matas do Imbé, aqui perto de Campos, dentro do município de Campos. E aquilo espantou todo mundo, ninguém podia imaginar aquela criatura como sendo um dos maiores espíritos, a quem Chico Xavier chamava de o ancião do templo. Realmente deve ter sido, né? Então, esse momento da descoberta de Jesus pode vir agora, nessa hora de grande dor para nós. É hora da gente pensar nesse momento da crucificação. Eram 3 no Calvário, cada um num lugar do espaço maior da vida eterna, cada um cavando o seu destino. Um na última hora acordou. Que essa pandemia nos acorde para olharmos Jesus e pedirmos a Ele a força, a coragem, a alegria para superarmos esse momento difícil. Um grande carinho no coração de cada um carinho grande para todo Jerônimo Ribeiro e uma saudade que não quer calar, que não quer ficar quietinha, não quer dormir. Não adianta eu cantar música de ninar para ela. A saudade está alvoroçadinha dentro de mim. Um beijo carinhoso para vocês todos.